Bom dia, amados e amadas do Senhor. Vamos estar dando continuidade, amados, o nosso estudo do livro dos Salmos, que hoje é o capítulo 127. Segurança, prosperidade e fecundidade vêm somente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Com flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Seu meu Deus e meu Pai, aqui está, meu Pai, a tua palavra, Senhor. Abre a porta da revelação da tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo nesta hora, Senhor, nos ajude a entender a tua palavra como o Senhor quer, Senhor, que nós venhamos entender. Amém, aleluia. Então aqui, amados, o Salmo 127 diz assim, do verso 1 ao 5, se o Senhor não edificar, aqui diz assim, somente o que provém de Deus e tem a sua bênção é realmente valioso na vida. Por outro lado, se Deus não operar em nossa vida, atividades, objetivos e familiares, nada resolverá e tudo acabará em frustração e desilusão. Devemos, pois, buscar a bênção e a direção divina em tudo, a partir dos primeiros passos da vida. Então, aqui, amados, eu separei para vocês Lucas, né? Que está no estudo do 24:50. Mas eu vou adiante ler todo o texto para vocês entenderem as referências. Depois vamos estar dando uma passeadinha na Bíblia, né? E aqui também fala assim: se o Senhor não edificar a casa. Aqui diz assim: ao trabalharmos, edificando a casa de Deus, devemos ter a convicção de que estamos construindo segundo o seu padrão e mediante o seu espírito, e não segundo ideias, planos e esforços puramente humanos. Não, então aqui, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É da vontade de Deus que, amados, que tenhamos um sono tranquilo e uma vida livre de ansiedade. Então, aqui o texto também dá a entender que Deus continua dispensando suas bênçãos, inclusive quando dormimos. Então, tudo isso vamos ver daqui a pouco, né, nesses estudos. Vamos estar dando continuidade. Então, aqui os filhos são herança do Senhor. Aqui diz aqui, no antigo concerto, uma família numerosa era tida como bênção, ao passo que o não ter filhos era tido como maldição. No novo concerto, ter muitos filhos não é precisamente uma evidência do favor divino, e não poder tê-los não deve ser tido como maldição. Aqui, uma família grande pode tornar-se um pesadelo se os filhos não forem devidamente criados e se não conhecerem a salvação em Cristo. Não ter filho pode ser uma bênção se a pessoa dedicar a sua vida e o seu tempo à casa do Senhor. Então, todos os filhos de crentes devem ser considerados dádivas de Deus e requerem dos pais uma criação sábia e cristã. Só quando os pais e seus filhos aceitam, ensinam e seguem os caminhos e mandamentos do Senhor é que desfrutarão a plena bênção de Deus.
Então, aqui, amados, eu vou ler agora, vamos estar dando uma passeadinha aqui na Bíblia, né? Ver todo esse estudo para que nós possamos entender. Então, aqui, o texto-chave que eu quero parar aqui para ler para vocês, está lá em Lucas, né? Vamos ver aqui, Lucas, capítulo 24, verso 50, que diz assim a palavra de Deus: E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Aqui a palavra de Deus, amado, ela é bênção. Encerra o significado de uma dádiva divina que faz prosperar o trabalho do crente e a presença divina conosco. Então, aqui eu separei os textos, eu vou estar lendo para vocês. Então, vamos lá. Aqui em Deuteronômio, está tudo na palavra de Deus, viu, amados? Isso tudo é para que nós venhamos a nos fortalecer na fé, conhecer mais de Deus, né? Deuteronômio 28:12 diz assim: O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Louvado seja Deus. Então, aqui, amados, já está começando aqui vocês perceberem a bênção de Deus, que Deus diz que nós vamos ter para emprestar a muitos, porém, nós não vamos tomar emprestado. Então, aqui a presença divina conosco. Vamos ver. A presença divina conosco. Está em Gênesis 26:3, que diz assim: Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Aqui, amado, que Deus diz que ele vai ser comigo e com você. Deus apareceu a Isaac e transferiu para ele as promessas feitas a Abraão, que você pode perceber aqui que foi de pai para filho. Isaac, assim como seu pai, precisou aprender a viver segundo as promessas de Deus. Uma parte importante da promessa, segundo o concerto, era o relacionamento pessoal com Deus, descrito nas palavras: Eu sou contigo. Aqui, amados, como Deus ele foi com Abraão, ele foi com Isaac, e como ele é também comigo e com você. Amém? Então, aqui, a dotação de força, poder e ajuda divina. Agora vamos ver aqui em Efésios 3,16, que diz assim. Deixa eu ler aqui para vocês verem, 3,16, que diz assim: Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Aqui diz assim, a palavra de Deus, fortalecidos com poder no homem interior. Ter nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito, é ter nossos pensamentos e propósitos colocados cada vez mais sob a sua influência e orientação, de tal maneira que o Espírito possa manifestar seu poder através de nós, em medida cada vez maior. O propósito desse fortalecimento pelo Espírito é quadruplo: que Cristo estabeleça a sua presença em nossos corações. Louvado seja Deus, que sejamos fundamentados em amor sincero a Deus, a Cristo e ao próximo, que compreendamos e experimentemos em nossa vida o amor de Cristo, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus,
que a presença de Deus nos encha de tal modo que reflitamos e manifestemos desde o íntimo do nosso ser o caráter e a estrutura do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu vou ver aqui também para mostrar para vocês em Romanos 8, verso 9 e 10, que diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aqui, amados, para que Deus ele permaneça em mim e você, precisamos matar a cada dia o desejo da carne. Olha o que diz aqui no estudo. O Espírito de Deus habita em vós. Todo crente, desde o momento em que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando nele. Louvado seja Deus. O corpo está morto por causa do pecado. Aqui diz que o pecado invadiu o elemento físico do nosso ser. Daí o nosso corpo ter que morrer ou ser transformado. Mas porque Cristo está em nós, experimentamos agora a vida do Espírito. Louvado seja Deus. Então que prevaleça em mim e em você a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Então aqui, amados, vamos voltar para o nosso estudo de lá, né? Que é o texto-chave de Lucas. Vamos ver, voltando aqui o nosso estudo. Louvado seja Deus. O estudo é assim mesmo, viu, amados? Precisamos ter paciência. Louvado seja Deus. Deus continua completando, Pai, a obra, Senhor. Ó Senhor, tão somente, meu Pai, queremos ser instrumento na Tua mão, Senhor, para sermos bênçãos, Senhor, um para com o outro, Deus. Pois, Pai, abre a porta da revelação para que nós venhamos ler a Tua palavra sempre, Pai, e entender. Louvado seja Deus. Então, aqui, amados, continuando o estudo, Deus opera em nós e através de nós para realizar bem. Aqui em Filipenses, eu vou abrir para você 2,13. Vamos ver o que aqui diz Filipenses 2,13. Diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui diz assim, amado: a graça de Deus opera nos seus filhos para produzir neles tanto o desejo quanto o poder para comprimir a sua vontade, ou para cumprir a sua vontade. Mesmo assim, a obra de Deus dentro de nós não é de compulsão, nem de graça irresistível. A obra da graça dentro de nós sempre depende da nossa fidelidade e cooperação. Precisamos, amado, cooperar com o Senhor. Precisamos, assim, amados, nos doar para que Ele opere em mim e em você. Louvado seja Deus. Então, aqui, bênção. O termo bênção ocorre aqui na Bíblia mais de 400 vezes. A primeira coisa que Deus fez no tocante ao homem foi abençoá-lo. Deus também sustenta a sua obra, abençoando-a. A vida e a história do povo de Deus pode estar sob a bênção ou a maldição, né? Então precisamos, amado, entender que será que nós estamos, amados, vivendo na bênção ou na maldição? Isso, amado, requer de mim, de você, muita responsabilidade de como nós estamos vivendo diante de Deus, para que nós não venhamos estar debaixo de maldição, e sim debaixo da bênção do Senhor.
A obra aqui total de Cristo pode ser resumida na expressão: Deus o enviou para abençoar. Então, aqui, amados, em Atos, eu vou abrir para vocês verem, diz assim, Atos 3, 26. Deixa eu ver aqui o que é que diz, vamos ver a palavra de Deus. Atos 3, 26, diz assim: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um da vossa maldade. Então, aqui, amado, Deus ele enviou o Filho dele para abençoar a minha vida e a sua vida e nos ajudar a nos desviar de toda a maldade. Então, assim, vamos orar, acreditar de que Deus está conosco, entende, amados? Então, aqui vemos sua bênção outorgada às crianças também e aos seus seguidores quando ele partia da terra. A bênção divina era uma realidade bem presente no ministério dos apóstolos. A bênção de Deus é condicional, é sem condições, amado. Deus ama a gente acima de qualquer coisa. Então, dependendo do seu povo, o qual opta pela bênção ao obedecer a Deus, ou pela maldição ao desobedecer. Então, aqui, como recebemos a bênção do Senhor? Olhando sempre para Jesus e buscando sua bênção sobre nosso ministério, trabalho, né? E família. Então, queridos, eu vou aqui abrir para vocês também Hebreus 12, 2. Vamos ver o que é que diz aqui Hebreus 12, 2. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, amados, vamos sempre olhar para Jesus, que é nosso autor e consumador da nossa fé. Então, por meio da fé, do amor e da obediência diante dele, né? E aqui, por sua graça, removendo da nossa vida tudo quanto possa impedir a bênção divina. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, amados, vamos, portanto, estar observando como nós estamos nos comportando, porque nós estamos sendo rodeados de tão grandes testemunhas. Então, vamos correr, né, para estar ali com o Senhor, andando em paciência, né, na presença de Deus, aprendendo dele, carreira que nos está proposta, mas precisamos, amado, ter paciência, precisamos, né, adotar essa fé de Deus em nossas vidas. A bênção de Deus pode não estar relacionada a lucros materiais, pessoais, a ausência do sofrimento na vida do crente. Então, amados, para que nós venhamos estar com o Senhor, precisamos estar tendo cuidado para nós não estarmos vivendo no sofrimento, porque quando nós desobedecemos, quando nós desobedecemos, quando nós não agradamos a Deus, ficamos debaixo de maldição. E Deus, ele não quer isso para mim, para você. Deus quer nos abençoar. Então, assim, amados, eu agradeço tão somente a Deus por cada estudo, por cada palavra que ele nos ensina nesta manhã. Então, assim, eu agradeço a compreensão de todos e que vocês busquem ao Senhor, orem, acredite em Deus e vamos viver, amados, debaixo de bênção
bênção e não maldição. Amém. Shalom Adonai. Louvado seja Deus e Deus abençoe nossas vidas desde agora e para sempre. Amém.